Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria celebramos hoje a memória de Maria, Mãe da Igreja. Trata-se de um título que a Igreja oficializou durante o Concílio Vaticano II. Durante o concílio havia um grande debate entre os padres conciliares, entre os bispos que estavam presentes em Roma. Os bispos mais modernos, mais abertos ao ecumenismo, queriam fazer com que o papel de Nossa Senhora fosse colocado um pouco de lado, porque, afinal das contas, Nossa Senhora prejudica o diálogo com os protestantes, etc., e que Nossa Senhora fosse, sim, honrada, venerada, sim, tudo positivo, mas que não tivesse um tão grande relevo. Por isso, antes estava programado um documento específico do Concílio Vaticano II dedicado à Virgem Maria. Nos debates durante o concílio foi decidido, então, que não haveria um documento dedicado à Virgem Maria, mas que ela seria tratada num capítulo de um documento dedicado à Igreja. Ou seja, a Virgem Maria como membro da Igreja. Acontece, porém, que uma série de outros padres conciliares, outros bispos que estavam presentes no concílio, achavam isso muito pouco. Por quê? Porque a Virgem Maria não é simplesmente um dos membros da Igreja, mas ela é mãe da Igreja. Ou seja, ela deu origem, à Igreja, porque foi ela quem gerou aqui nesse mundo a cabeça da Igreja, que é Jesus. E seria uma monstruosidade, como diz São Luís Maria Grião de Montfort, que uma mulher desse a luz à cabeça, mas não desse a luz ao resto do corpo. Então, Maria era e é considerada por nós como mãe da Igreja. Ela não é somente membro da Igreja, mas ela é mais do que isso. Ela é mãe da Igreja. E então, dentro desse debate, o Papa Paulo VI resolveu bater o martelo por iniciativa própria. Não foi um ato do concílio, foi um ato do Papa. O Papa, então, para esclarecer as coisas e não deixar nenhuma confusão, ele, então, no final da 4ª sessão do concílio, resolveu proclamar Maria, mãe da Igreja. Para ficasse bem claro, para que ninguém colocasse Maria em segundo lugar ou como simplesmente somente um membro da Igreja, mas para elevá-la e verdadeiramente dar a ela o título que ela merece de ser não somente um membro, mas mãe da Igreja. Estou dizendo para vocês aquilo que é a história desse título, que foi proclamado durante o Concílio Vaticano II. E para isso, então, o Papa Paulo VI dedicou um altar que está lá na Basílica de São Pedro, perto do altar onde está enterrado São Leão Magno, um altar onde tem uma antiga pintura da Virgem Maria, que foi feita numa coluna. Pegaram essa coluna, como a pintura era muito venerada e tida como milagrosa pelos romanos, cortaram essa coluna e trouxeram para dentro da basílica e colocaram lá no altar. E essa imagem de Nossa Senhora era venerada como sendo uma imagem milagrosa pelo povo romano. Então o Papa Paulo VI resolveu dar o título a essa imagem de Nossa Senhora, que está lá na Basílica de São Pedro, no altar ao lado do altar de São Leão Magno, de Mater Ecclesiae, mãe da Igreja. Estou contando tudo isso aqui porque também tem uma memória pessoal. Foi nesse altar que eu tive a graça de celebrar a minha primeira missa. Uma primeira missa quase que secreta, porque não tinha povo,
Nessa minha primeira missa, tinha somente um padre, amigo meu, um americano, padre Thomas Milota, que concelebrava comigo, e um único fiel de Cuiabá, que era uma senhora da catedral, Dona Clarice, que estava por acaso passando por Roma. E então, quando eu fiz a minha primeira missa, eu virei e disse Dominus Vobiscum, tinha lá um fiel de Cuiabá. Essa foi a minha primeira missa, né? Recordo com grande alegria, assim, primeira missa que eu presidi, né? Teve, claro, a primeira missa da ordenação, que a gente concelebra com o Papa. No dia seguinte, fui ordenado dia 14, dia 15, eu concelebrei com o nosso arcebispo, Dom Bonifácio, na capela de Nossa Senhora Aparecida, do Pontifício Colégio Pio Brasileiro. E aí, no dia 16 de junho, eu celebrei a missa no altar da Mãe da Igreja. Bom, o que é que nós podemos levar para a nossa vida desse grande mistério de Maria como Mãe da Igreja? Até aqui eu só contei história. Vamos entender isso. Vejam só. Como é que Maria gerou a Igreja? Claro, gerou Jesus, que é a cabeça, etc., que é a parte principal da Igreja, até aí todos nós já entendemos. Mas acontece que aos pés da cruz, e exatamente aos pés da cruz, ou seja, no lugar do sofrimento, no lugar da dor, no lugar da batalha entre Deus e Satanás, no lugar onde a cabeça da serpente estava sendo esmagada, naquele lugar bendito, no Calvário, Jesus olha para o discípulo amado e diz: eis a tua mãe. As palavras de Jesus não são palavras explicativas, são palavras constitutivas. Não é somente um símbolo, não é que Jesus quis fazer poesia na hora da morte. Não, Jesus quis dar uma graça à Virgem Maria. Na hora da morte, Maria, cheia de graça, Maria, na plenitude de todas as suas graças, recebeu uma graça e uma missão a mais: gerar a igreja nascente. Como assim? Jesus, morrendo, iria ressuscitar e subir ao céu. E por que Jesus não levou consigo a sua mãe? Que mais tinha ela para fazer nesse mundo? Ela tinha que ficar aqui para rezar e merecer as graças da igreja nascente. Ali nasce a vida contemplativa na sua expressão mais profunda. Ou seja, na igreja não existem somente os apóstolos que vão por todo mundo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem somente os apóstolos, tem também Maria, que ficou rezando, merecendo, sofrendo, intercedendo, alcançando de Deus as graças que iriam frutificar no ministério apostólico. Aí nasceu a maternidade espiritual, que ainda hoje é vivida na igreja por tantas mulheres que estão nas clausuras ou às vezes em casa, mãe de filhos, mulheres celibatárias, mulheres que se dedicam e que oferecem suas orações e seus sofrimentos para sustentar o ministério dos sacerdotes. Abre parênteses, está cheio de parênteses hoje, né? Celebra esta missa com uma grande alegria no coração, porque hoje o apostolado do site padrepauloricardo.org completa 18 anos. E se nós estamos aqui completando alegremente 18 anos de ministério na internet, é porque muitas, numerosas,
generosas e santas mulheres, como Maria, mãe de Jesus, se oferecem o seu sofrimento, suas orações, sua intercessão para sustentar o apostolado do site. No céu nós veremos tudo isso. No céu vocês verão como o apostolado carrega o nome Paulo Ricardo, mas ele tem nomes secretos, nomes que só Deus conhece, nomes que lá no céu estarão escritos em ouro, porque foram os nomes que mereceram as graças que são derramadas pelo apostolado. Eu sou somente o porta-voz, eu sou somente o apóstolo. Tem Maria, que intercede. Tem a Virgem Santíssima, mãe da igreja, que gera em dores do parto a conversão dos seus filhos. Mulheres e homens também. Fala-se mulher porque Maria é o protótipo por antonomasia, mas também homens se dedicam, rezam e oferecem pelo apostolado do site. O apostolado do site aqui é somente um exemplo daquilo que acontece na igreja inteira, no mundo inteiro, com milhares e milhares de sacerdotes, com milhares de bispos e dioceses. A igreja vive, a igreja está viva e está sendo gerada. No livro do Apocalipse, no capítulo 12, aparece a Virgem Maria, mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas, que está para dar à luz a um filho. E estranhamente, ela dá à luz em gemidos e dores do parto. Por que estranhamente? Porque Jesus não nasceu com gemidos. O parto de Jesus foi sem dor, foi sem sangue, foi milagroso, porque Maria preservou a virgindade. Deus fez com que Jesus nascesse sem romper a integridade física da Virgem Maria, que permaneceu virgem durante o parto. O parto da Virgem Maria foi sem dor. Então, por que no capítulo 12 do Apocalipse ela aparece dando à luz a Jesus em dores do parto? Porque aquela visão do Apocalipse não é o nascimento de Jesus aqui nesse mundo. É o nascimento do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Em dores do parto, nas dores da cruz, no Calvário, ao pé da cruz, Maria gerou, com as suas dores de corredentora, ela gerou a cada um de nós. Ela, sim, o que nos salvou foram os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus quer que nós co-mereçamos, e ela foi co-redentora. Ela, junto com Jesus, no Calvário, gera a igreja, sofrendo, rezando, intercedendo. Foi esta graça que Jesus derramou no mundo ao fazer de Maria mãe da igreja. E é desta graça, que participam todas as mães espirituais que se entregam, que se dedicam, que sofrem, que choram, que gemem, que intercedem, que suplicam pelos sacerdotes. Maria ficou neste mundo, sim, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, para merecer as graças da igreja nascente, dos apóstolos que saíam pelos 4 cantos do mundo para pregar o evangelho. Eles precisavam ter, vamos usar essa expressão, as costas quentes. Eles precisavam ter alguém que por trás rezasse, intercedesse, apoiasse, alcançasse do céu as graças que eles iriam necessitar para converter todos os povos, para converter todas as nações. Meus queridos, a igreja vive. A igreja vive
E esta explosão de vida no meio da crise, no meio da perseguição, no meio de tanta tragédia, essa explosão de vida vem do coração desta mãe bendita que gera os seus filhos e gera junto com pessoas escolhidas nesse mundo que são configuradas à Virgem Maria, mães de família, virgens consagradas, monjas contemplativas, missionárias, pessoas que verdadeiramente, junto com a Virgem Maria, alcançam de Deus as graças que convertem as pessoas, que torna o apostolado dos padres, dos bispos, dos papas, um apostolado eficaz. Ainda hoje, esta mãe bendita trava uma luta e uma batalha com o restante dos seus filhos, nos diz o livro do Apocalipse. Ela que fugiu para o deserto, trava uma batalha com o restante dos seus filhos. E nós temos uma escolha. A escolha a ser feita é se nós seremos filhos desta mulher, vestida de sol, ou se nós seremos filhos da serpente, do dragão cor de fogo, a antiga serpente Satanás. Escolhamos a quem nós pertencemos, escolhamos de que lado nós estamos nesta batalha. E claro, nós que escolhemos certo, nós que escolhemos estar junto com a Virgem, sabemos que, embora estejamos aqui gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, virá o dia em que nós ouviremos soar o aleluia. O aleluia definitivo, em que o anjo passará dizendo: ai, 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 caiu Babilônia. Babilônia grande, Babilônia terrível, Babilônia que escravizava os povos, caiu. E então veremos o leão da tribo de Judá, o invicto, o vitorioso Cristo, se encontrar com a sua esposa, aquela que desce do céu, aquela que não precisa mais de sol e nem de lua, porque o Cordeiro é a sua luz. E nós veremos essa esposa descer do céu, e membro glorioso desta esposa seremos nós. Este casamento entre Jesus e a sua esposa bendita, a igreja, é gerado nas dores do parto da nossa Mãe Santa aos pés da cruz. Grande gratidão a Deus por tudo o que Ele faz, o que Ele, com sua providência santíssima, alcança para o nosso bem e para a salvação das almas.